tudo isso contigo. Ok, está gravando. Deixa eu ver aqui, Felipe. Pronto. Agora sim. Allow. Esse cara aqui. Share. Me falem quando vocês estiverem vendo. Estamos vendo. Estamos vendo. É só aumentar agora. Ah, não, Dá é o para Theo que tem ficar que aumentar. maior, Aumentar? Sérgio? Não, não dá. Não, sou eu. Não, não dá. Senão Tudo bem? Tá. Mário, Deixa eu só ver uma coisa. Eu não consigo ver vocês, né? Mas tudo não bem. mexe com ela. É dia da Rosemary. Vamos lá. Podemos começar? Sim. Então, boa tarde, pessoal. Meu nome é Felipe, como meu pai falou. Eu trabalho na Petrobras há pouco mais de 20 anos. E mais recentemente eu tenho trabalhado bastante com IA. Para desenvolver alguns sistemas que a gente usa, principalmente para fazer projetos de plataforma de petróleo. É, Essa aqui é uma apresentaçãozinha que eu montei bem simplificada do que seria a teoria por trás desse, vamos dizer assim, desse mundo, né? Então, eu vou falar bem simplificadamente durante uns 15, 20 minutos. Aí depois vocês podem fazer a pergunta que vocês quiserem, tá? Não sei se eu vou saber responder, mas eu vou fazer o meu melhor, ok? É, Só uma coisa, todo mundo aqui já teve alguma experiência com IA ou Não. vocês são, vamos dizer Eu assim, sou Ignorante. leigo. Ignorante. então tá bom. Sim, Ignorante. sim, Leigo e eu já burro. tive alguma. Eu já tive Que alguma. bom. Então tá bom. Basal, basal. Tá Igual bom. de Então vamos lá. É, AI ou IA, que é inteligência artificial, ela é, na verdade, um campo da ciência da computação que é dedicado ao estudo de máquinas e sistemas capazes de realizar alguma tarefa que tipicamente seria feita por um ser humano. Pode ser raciocinar, tomar decisões, reconhecer algum padrão, ou coisa assim, vamos dizer assim, de forma bem genérica. Dentro da IA, existe o aprendizado de máquina, ou em inglês Machine Learning. Isso é um campo de estudo da IA. Agora, cada vez mais eu vou tornar esse conhecimento mais específico. Ele começou bem genérico, como uma inteligência artificial, e agora eu estou deixando ele mais específico. Então, o aprendizado de máquina é uma parte da IA focada na construção de sistemas que, vamos dizer assim, que eu não preciso programar cada instrução, cada passo da tarefa que ele vai resolver. Ele, o sistema, que vai se adaptar a fazer o trabalho que eu preciso com base nos dados que ele está vendo, tá? Então, isso que é o aprendizado de máquina. Então, por exemplo, se eu vou treinar um sistema que vai reconhecer, sei lá, tipos de câncer de pele, eu vou dar uma série de imagens para esse sistema e vou dizer assim, isso aqui é saudável, isso aqui tem alguma condição, e por aí vai. Eu vou fazendo esse tipo de exposição desse conjunto de dados para o sistema e ele, aos poucos, vai entendendo como que ele tem que se comportar para poder fazer esse tipo de reconhecimento de padrão, tá? E isso é muito usado em o que se chama de redes neurais. Redes neurais são um tipo de sistema que foi ligeiramente inspirado na estrutura de um neurônio. É bem ligeiramente, assim, não é uma coisa assim muito, vamos dizer assim, similar, mas tem alguns princípios. Então, redes neurais são muito usadas para aprendizado de máquina. O próximo passo dessa evolução foi adicionar nessas redes neurais, nesses sistemas de aprendizado de máquina, ah, as redes neurais multicamadas. Ou seja, eu vou, em vez de botar
só o que seria um neurônio, eu vou colocar várias camadas de neurônios e essas camadas em conjunto vão executar a tarefa que eu preciso que elas executem, novamente, definidas pelos dados que são apresentados a elas, ok? Por último, a gente chegou na fase que a gente está hoje, né? É uma parte da parte da parte da parte. Então, a IA generativa, ou inteligência artificial generativa, também chamada de Gen AI, ou Generative AI, é uma forma de IA no qual os modelos são treinados para gerar ou modificar conteúdo. E com base numa entrada, ou seja, num comando em linguagem natural, tá? Vou dar um histórico bem rápido e bem simplificado do que foi vamos dizer assim, esse caminho até aqui. A IA parece que é uma coisa recente, mas ela começou na década de 50, com um cara chamado Alan Turing. Ele é um inglês, e ele é considerado o pai da ciência da computação. Existe até um filme sobre a vida dele, é um filme de Hollywood, né? Não é um documentário, chamado O Jogo da Imitação. Em inglês, eu acho que é Imitation Game. É, e ele viveu na época da guerra, né? E ele desenvolveu uma máquina chamada Enigma, que era capaz de decifrar códigos nazistas. E isso foi bem importante para os aliados vencerem a guerra no final. Ah, em Na época da 56, guerra, então. Em Que a IA 56, o começou. termo IA foi cunhado, né, numa conferência em Dartmouth. é, e ao longo do tempo eles foram avançando a teoria por trás desses sistemas, foram criando, vamos dizer assim, mais formulações, até que chegou num ponto em que todas as formulações que se tinha até o momento chegaram numa barreira. A barreira era o poder computacional. Não dava para avançar mais com o poder computacional que se tinha até aquele momento. E aí, por causa dessa dificuldade, dessa limitação, houve uma queda de interesse e no desenvolvimento e na falta de financiamento. Isso ficou chamado como o inverno da IA, que durou até a década de 80. O que mudou na década de 80? A formulação de alguns algoritmos, essa palavra está muito sendo usada ultimamente, né? Mas entenda algoritmo como uma receita de bolo. Uma receita de bolo é um algoritmo. Ah, e, essa, e esse algoritmo, que foi inventado em 87, chamado backpropagation, ou em português, retropropagação, ela é um algoritmo matemático, né? Ou seja, uma receita matemática de como esses sistemas de aprendizado de máquina vão se adaptar com base nos dados, tá? E aí sim começou a ser possível você desenvolver esses sistemas novamente. Novamente, mais adiante, né? Ainda nos anos 80, né? Mas em 81, já tinha começado a internet. Então, tem uma troca aí de 87 para 81, mas é porque ainda é anos 80. Começou a internet e o que a internet trouxe de ganho foi a escala, e a popularização e geração de dados. Então, a gente começou a poder trocar algoritmos mais facilmente, desenvolver esses algoritmos, e isso deu um boom, vamos dizer assim, uma renovada de ânimo para voltar a se trabalhar com IA. Em 93, houve a fundação da NVIDIA, que vocês provavelmente devem ouvir falar dessa empresa. É uma empresa que ela começou como fabricante de placas de vídeo para jogos de videogame e computador, né? Mas começou a se perceber que essas placas, chamadas GPU, elas eram muito boas para executar algumas tarefas muito necessárias para IA. Muito
que se deve ao que se chama de produto, produtos vetorial, né? Que é você poder pegar dois conjuntos de números, que eu vou representar com meus dedos aqui, e poder multiplicar em série, né? Na verdade, em paralelo, né? Eu faço muitas operações em paralelo e aí eu consigo ganhar muito tempo. Então, agora, eu tinha os algoritmos, tinha a computação, faltava ainda uma coisa. Com as redes sociais, começou o boom da geração de dados. Então, começou a ter muitos dados de muitas coisas. E algoritmos, mais computação, mais dados, possibilitou, vamos dizer assim, o terreno fértil para começar a IA generativa, que é o que a gente vai tratar no dia de hoje, na tarde de hoje. Então, eu vou começar um pouco a tratar desse assunto, como é que ele é, né? É, uma IA generativa, ela é fundamentada num modelo. E um tipo desse modelo que é muito usado é o LLM, que é o Large Language Model, ou modelo de linguagem grande, tá? O que que é esse modelo de linguagem grande? É um modelo de inteligência artificial treinado com muito texto para gerar linguagem natural. Então, novamente, volta àquela ideia do aprendizado de máquina. A gente tem um sistema que eu vou apresentar muitos dados para eles, para esse sistema, e eu quero que ele execute simplesmente a tarefa de prever a próxima palavra. Eu quero botar muito texto para ele e ele vai prever a próxima palavra. Essa vamos, de forma simplificada, é a função de um LLM, que é a base para IA generativa. Para quem nunca usou um LLM, um chatbot desses de IA, como o ChatGPT, Gemini, Claude, DeepSeek, todos esses, como é que funciona? O usuário vai dar um prompt para esse LLM, para esse modelo, e ele vai devolver uma resposta. Então é assim, ó. Por exemplo, o que é anestesia? E aí ele vai fazer um texto aqui, tá? É tão simples quanto isso. Você faz um prompt, ele dá uma resposta, ok? Mas uma coisa mais filosófica é: os LLMs respondem às suas perguntas? Na verdade, não. Eles não respondem a pergunta. Eles apenas continuam a conversa, ou melhor, continuam o texto. Mas você pode pensar assim, ué, mas sempre que eu faço uma pergunta, ele responde. Esse aí, ele bota ele grande. Na verdade, como esses textos que treinaram um modelo, eles são textos que vários tipos de texto, inclusive contendo perguntas. E a continuação para um texto que tem uma pergunta é a resposta dessa pergunta. Quer Então, ouvir? ele meio que foi entendendo que quando uma pessoa faz uma pergunta, ele tem que continuar com a resposta. E por aí vai. E como é que ele faz isso? Eu vou fazer um exemplo bem ilustrativo aqui. Imagina que eu tenho esse texto aqui. A primeira coisa que uma IA dessa faz é pegar esse texto e quebrar ela em pedacinhos, tá? Esses pedacinhos são chamados de tokens. Os tokens, imaginem como fossem bloquinhos de pedacinhos de palavra que a IA vai usar para formatar melhor, vamos dizer assim, o entendimento dela, e gerar o texto de forma mais eficiente, tá? Então, o primeiro passo é quebrar aquele texto em pedacinhos, ok? Que são os tokens. E agora, o único trabalho que ela vai ter é: eu quero dizer qual é o próximo token. Vamos simplificar esse entendimento como o trabalho dela vai ser estimar qual é a próxima palavra, tá? Mas o entendimento é o mesmo, ok? É, então, o trabalho, como é que ele vai realizar esse trabalho? Primeiro, ele vai pegar todos esses tokens e vai colocar numa fileirinha, assim, ó.
ok? Novamente, eu tenho todos os vermelhos e eu quero estimar aquele amarelo. Como é que eu faço isso? Eu tenho meu LLM. Eu vou pegar todos esses tokens, todos esses valores dos tokens que já passaram e eu vou usar para estimar o próximo, ok? Mas mais do que isso, é, eu vou poder usar, na verdade, um número bem maior de tokens. Esse númerozão de tokens máximo que eu posso usar para estimar o próximo token ou a próxima palavra é chamado de janela de contexto, tá? Então, a janela de contexto entenda como o tamanho do texto que vem antes do texto da palavrinha que eu vou estimar para continuar a conversa, ok? Beleza. Uma vez que eu tenho todos os meus tokens do passado, minhas palavras do passado, e eu vou estimar a palavra presente, como é que eu faço isso? Com base nessas palavras passadas, eu vou fazer aqui uma ordem de palavras mais prováveis que possam ser a próxima palavra. E aqui eu vou pegar um subconjunto das mais prováveis. E aqui dentro desse conjunto, eu posso escolher basicamente qualquer uma dessas, tá? Eu posso escolher a mais provável, vai ser, vamos dizer assim, uma escolha mais segura, mas se eu escolher uma palavra não tão no topo e, vamos dizer assim, de uma forma aleatória, mas para o final dessa região de palavras mais prováveis, eu estou ainda mantendo uma coerência, mas eu estou sendo, entre muitas aspas, mais criativo. E aí eu posso gerar um texto, vamos dizer assim, um pouco mais imprevisível, ok? E aí, com isso, eu vou poder fazer essa análise aqui, ó. A cada palavra, eu vou poder, com base nas anteriores, gerar a próxima, ok? E essa é a função do meu Large Language Model, ou modelo de linguagem grande, tá? Isso é o que a gente chama de completação, porque na verdade o que eu estou fazendo é completar o texto que eu tenho. Eu tenho um texto cheio de palavrinhas e eu estou querendo estimar a próxima palavrinha, tá? Então, quando eu faço uma pergunta numa IA dessas, como meu pai vai mostrar daqui a pouco, o texto que ele está gerando é uma série de palavras que vão ser estimadas com base nas palavras anteriores, usando um modelo que é uma rede neural com muitas, muitas camadas. Cada uma delas tem bilhões, bilhões com B, bilhões de parâmetros. Podemos fazer qualquer pergunta para um LLM desses? Olha, não. Perguntas factuais abertas, eu não diria que são recomendadas, apesar deles poderem acertar. E, além desse chat, desse tipo de interação, em que eu tenho uma conversa com esse chat, existe alguma outra forma de usar a IA generativa? Sim, manipulando a geração desse prompt. E aí, dessa forma, eu posso contornar alguns problemas e limitações. Vou mostrar aqui um caso. Para quem já usa há mais tempo esse tipo de tecnologia, é, eu uso bastante, né? Para muitas aplicações, e eu notei três grandes problemas do uso de IA. Então, o primeiro problema é que às vezes eu faço uma pergunta e aí eu não sei com base em que fontes que essas respostas foram geradas. Não sei. E outra coisa, essas fontes, mesmo essas desconhecidas, elas podem estar desatualizadas. E mais do que isso,
por mais que, vamos dizer assim, a receita de bolo ou algoritmo dessa LLM pegue sempre palavras mais prováveis para continuar o texto, ela pode gerar um texto muito aparentemente correto, mas que não tem uma correção factual. Isso a gente chama de alucinação. Então, é uma resposta que parece certa, mas é errada, tá? Então, tem esses três problemas. Um jeito da gente contornar esses três problemas é usando esse Retrieval Augmented Generation, ou, em português, geração aumentada por recuperação. Como é que eu faço isso? Deixa eu botar aqui o mouse. Em vez de eu fazer como eu fiz antes, um prompt para essa LLM e eu obter uma resposta, eu vou fazer o meu prompt, que vai ser esse textozinho azul aqui, é um exemplo ilustrativo, para um outro sistema intermediário que eu vou chamar de RAG por enquanto. RAG é de Retrieval Augmented Generation, tá? Esse RAG, ele vai ter uma base de conhecimento atrelada a ele. E que esse RAG, ele, com base na minha pergunta, ele vai fazer uma consulta a essa base de conhecimento e vai obter referências. Então, por exemplo, eu posso ter um conjunto de textos aqui que, quando fizer a minha pergunta, o que é anestesia, ele vai poder pesquisar isso aqui, voltar com referências e colocar essas referências aqui, ó. E aqui eu estou formando um novo prompt, que o usuário não está vendo. Isso aqui é um prompt, vamos dizer, oculto. Além disso, esse RAG, esse sistema, tem o que a gente chama de System Message, que é uma forma de você definir o comportamento interno desse sistema. Então, eu vou colocar aqui, ó, esse System Message, e esse cara aqui vai ser meu novo prompt. E esse novo prompt que eu vou submeter à LLM e obter minha resposta, tá? E essa resposta volta para o usuário. Reparem que esse novo prompt aqui, o prompt do usuário é esse azul. O novo prompt que o usuário nem vai ver é esse cara aqui que o próprio RAG construiu. E que esse prompt, ele, vamos dizer assim, ele tem uma rédea. E aí essa rédea resolve esses problemas. Como? As fontes vão ser definidas, porque foi eu que criei. Se elas ficarem desatualizadas, eu posso aumentar, eu posso cada vez colocar mais coisas. E eu posso colocar nessa definição aqui no System Message para ele falar assim: se a resposta não está nas fontes, simplesmente diga não sei. E dizer não sei para uma IA é uma coisa muito boa e muito importante, porque ela não vai inventar, tá? Agora eu queria passar para vocês apenas umas orientações de como fazer um uso consciente de IA nesses chatbots. Então, como que eu crio um prompt que ele dá bons resultados? Um roteiro é na hora de você fazer uma pergunta, em vez de só perguntar, por exemplo, o que é anestesia? Como eu botei naquele exemplo. Divida o seu prompt em partezinhas. Então, primeiro botar um papel. Ah, você é um especialista, sei lá, com tantos anos de experiência na área médica, não sei o que, sei que lá. Depois eu defino a tarefa. Seu trabalho é. E aí você tem que definir de uma forma bem específica. Não pode botar uma coisa assim, sei lá, o que é medicina? Ah, isso aí que você quer saber a história? Você quer saber em que ela se divide? Você quer saber como que ela funciona hoje no mundo? Defina exatamente o seu trabalho. Etapas. Primeiro faça isso, depois primeiro pesquise os assuntos, depois compile os resultados, depois tire conclusões. Cada uma dessas etapas é importante, mas você pode pegar cada uma delas que você ache mais adequado ou que se aplique ao seu trabalho, né? Você pode definir um contexto. Ah, o ambiente que a gente se encontra é tal, 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 e ela, vamos dizer assim, você ajuda a IA a se encontrar melhor. Estilo, seja profissional, seja informal, seja detalhista, seja simplista e por aí vai. Salvaguarda, se não souber, não invente. Formato, monte uma tabela, monte um texto, monte um arquivo Word, monte uma apresentação. Exemplos. Como referência, você pode dizer que
se o usuário pedir tal coisa, você responda tal coisa, e por aí vai. E restrições. Evite termos como isso ou aquilo. Isso ajuda a IA a se localizar melhor. Tipos de perguntas inadequadas. Perguntas muito amplas, que aí vai ficar muito genérico, ela não vai saber o que você quer. Perguntas com cálculos complexos. Isso realmente não deve ser feito porque a IA não tem um motor matemático dentro dela, e aí ela pode se perder e gerar muita alucinação. Busca literal, ou seja, se você fizer alguma pergunta em que seja necessário fazer uma busca exata em algum texto, é possível que também alucine, porque ela não vai ter, como ela trabalha com tokens, que são pedaços de palavras, ela não vê aquele texto do jeito que a gente vê. Então pode ter algum problema. E por último, os múltiplos prompts. Coloque sempre uma tarefa só por prompt, que aí vai ficar mais fácil para ela. Meu último slide aqui, que eu já falei demais, sempre verifique o trabalho de uma IA. Alucinações são sempre uma possibilidade. O IA é o seu assistente, não é o seu oráculo. Então, é sempre bom verificar o que ele está fazendo, o que ela está fazendo. E por último, eu gosto de dizer o seguinte: as melhores tarefas para IA são tarefas que são de elaboração complexa e verificação rápida, porque aí você consegue não ter o trabalho de fazer a elaboração toda, mas você consegue verificar rapidamente se o trabalho foi feito adequadamente. Ok? É isso, pessoal. Perguntas? Falei no tempo Felipe, certo? Felipe, Oi. deixa eu tira uma dúvida aqui. Quando você fala em aquele sistema de mensagens, eu já ouvi alguns comentários sobre que esse sistema de mensagens, às vezes, vai embutido nele um tipo de, vou chamar de aspas, vírus, que faz com que a resposta tenha algum viés ideológico dentro daquilo que você está perguntando. Como é que você enxerga esse tipo de Não, olha só. comentário? Não é um vírus. É muito o que eu expliquei do System Message. Sim, Vo- O, o chatbot que a gente, como usuário, recebe em casa não é tão simples quanto o que eu expliquei. Você não pergunta diretamente para a LLM e a LLM te responde. A LLM ela é encapsulada em uma série de. Eles chamam de harness, que é rédeas, né? Rédea de cavalo. sim, sim. Que, vamos dizer assim, não vai deixar ela dar respostas, por exemplo, que ensine a fazer veneno, explosivo, fazer coisas erradas, né? Então, tem várias formas da gente fazer isso, de fazer esse tipo de controle. Então, o que existe mais hoje em dia é esse controle, porque, na verdade, no final das contas, essa tecnologia são produtos de empresas de tecnologia, que não vão poder ir contra a empresa a quem eles pertencem, né? Então, por exemplo, se eu sou um usuário e vou pedir alguma coisa que vai me colocar em risco, vai ser ruim para a empresa. Então, ela não vai deixar fazer isso. Então, é mais nesse sentido, de ter esse controle para, vamos dizer assim, controle de risco, né? Sim, Faz sentido? sim. Faz. Só que eu soube uma- um conflito que houve aí, eu acho que entre a OpenAI e a Anthropic, que Uhum. a Anthropic parece que se recusou a seguir algum viés eh, de, de comportamento por algum. Aí estou me referindo mais, me parece que foi com relação às Forças Armadas Americanas. Você sabe alguma coisa sobre Ah, isso? não sei. Aí eu vou ficar devendo. Essa parte corporativa, aí eu vou ficar te devendo, eu não sei. Que parece que houve aí um rompimento aí. Bom, isso aqui eu não obedeço. E aí houve uma cisão lá dentro da OpenAI, foi onde nasceu a Anthropic, que falou, não, isso aí eu não faço. Enquanto outras IAs iam buscar responder demandas não, não éticas, não morais. Aham. Tá? Essa Denis, parte. deixa eu comentar com você sobre isso, que eu vi até aquele vídeo que você mandou
que Uhum. fala mais ou menos sobre isso, que Sim. você deixou disponível. Pô, você sabe que eu moro aqui nos Estados Unidos, entendeu? E leio muito, muito, muito sobre AI, está em todos os sentidos. E em momento algum, depois que eu vi aquele vídeo, não vi nenhuma fonte aqui ligado a alguma coisa que venha do governo dos Estados Unidos ou da própria Anthropic e da do A OpenAI. ChatGPT, do OpenAI, que fale alguma coisa sobre isso. Eu acho que um exemplo muito interessante sobre isso que o Felipe falou, sobre, evidentemente, que atende ao seu dono, não vai colocar em xeque o seu dono. Houve no mês de abril, uma muito interessante, um bate-papo entre uma AI e um professor de história, professor, como é que chama, Felipe? Leandro Carnal. Leandro Carnal, e Sim, que isso tudo foi abordado de maneira muito clara com a própria AI. Então, sim. colocando, não, se tiver, ela se colocou exatamente do jeito que o Felipe falou. Se o meu dono se coloca dessa maneira, eu vou atender o que meu dono fala. Eu não tenho autonomia para fazer alguma coisa diferente. Mas isso que você falou, eu não vi nenhuma referência, nenhuma aqui sobre esse tipo de coisa. Sabe, eu acho até Beleza. que uma outra coisa que você pode se basear, que está muito interessante, foi no discurso feito lá no Vaticano pelo fundador da Anthropic, falando de modo geral, sobre essas coisas. Tem até um vídeo sobre isso, mas a menina que fez o vídeo, uma brasileira, ela falou uma coisa e você, escutando em inglês, o, como é que ele chama, Felipe? Ola. Ola, falou outra coisa totalmente diferente. É só um comentário. Perfeito. Mais perguntas, gente. Aproveita ele aí que ele. Isso aqui Eu, é a parte mais difícil da AI de compreender como é Mas que eu vou ficar aí ao funciona. longo A da minha apresentação do parte é meu pai mais pé também. no chão, viu? Fica tranquilo. Olha só. Alô? Tá me ouvindo? Tá. Valdebrando? Olha só, a evolução da IA, então, no básico de perguntas, que é, que é o prompt, o que evolui depois, eles colocam assim, GPT Plus, ou Master, ou tal. É aquele segundo tempo que ele começa a processar antes de levar a pergunta antes de dar a É, resposta? o que tem nesses, vamos dizer assim, planos mais caros é É. você ter acesso mais, vamos dizer assim, mais com um limite maior em modelos maiores. Meu nossa, aonde? Então, esses modelos maiores são mais sofisticados, conseguem ter uma janela de contexto maior, que agora vocês sabem o que que é. Elas conseguem pegar mais texto para poder prever a próxima palavra e por aí vai. Conseguem ter algum tipo de raciocínio. O que eu chamo de raciocínio? É você ter algo do tipo assim, você tem um sistema que não que é baseado no que a gente chama de agentes. Então, como é que funciona? Quando o sistema recebe aquela pergunta, A mão. o sistema pega essa pergunta e fala assim: ah, que subtarefas que eu tenho que dividir essa tarefa para eu cumprir ela? Aí eu divido, sei lá, em 4 tarefas. Aí ele pega cada tarefa e manda para um agente que vai fazer essa tarefa. Então, por exemplo, o que é anestesia? Como foi o que eu botei lá? Primeira tarefa vai ser pesquisar sobre isso. Segunda tarefa vai ser ver, sei lá, conceitos básicos. A terceira tarefa vai ser ver aplicações. A quarta tarefa vai ser ver a história do negócio. Aí a quinta tarefa vai ser consolidar tudo isso e dar uma resposta. Entendeu? Entendi. E é uma forma de raciocínio. Então Entendeu? fica bem interessante a gente se identificar antes, né, de fazer a pergunta, né? Como você Não falou. precisa, não Você precisa. diz que eu sou um profissional, sou médico, mas aí eu sou especialista em alergia. E a pergunta vai ser direcionada para isso, praticamente, né? Não, tudo bem. Nesse sentido, sim, porque você está dando contexto.
Isso. Mas existem esses chatbots que eles podem até você, dependendo do tipo de pergunta que você faz, ou comentário que você faça, você não precisa fazer sempre perguntas, ele pode pegar uma informação que ele achou interessante e guardar. Não é guardar para usar, para se treinar. Isso não acontece. Ele vai guardar para ter uma memória, para a próxima pergunta que você fizer, ele já ter algum tipo de contexto que você não precisa mais falar. Então, o ChatGPT, por exemplo, você pode deixar habilitada essa memória, aí você começa a falar alguma coisa, que eu sou médico, não sei o que, não sei o que lá. Na próxima, você já não precisa mais falar, que ele já sabe. Isso. Então, é, e por aí vai. Eu não gosto de fazer isso. Eu gosto de deixar todos os meus contextos de conversas estanques. Então, eu desabilito essa memória e eu deixo cada um deles apenas com o que aquela conversa contém. Uhum. Isso aconteceu comigo. Eu fiz uma pergunta a um IA bem simplesinho que estava no Google mesmo. E na segunda pergunta ele identificou: você é um profissional de medicina, né? Aí resolveu responder mais alguma coisa, né? Na próxima pergunta, ele É, identificou que eu era. porque ele guarda. Você consegue até ver isso. No ChatGPT tinha isso, não sei se ainda tem. Se ele guarda alguma coisa, ele parece uma mensagem, guardando a informação. Hum, Ô, E você Felipe, pode, e você pode ir nas configurações e ver toda a memória dele. Você pode chegar lá e ver tudo que ele tem. Você pode, inclusive, apagar. Fala. Felipe, Sim. Calheiros, é o Foi seguinte, Calheiros. tudo bem, né? Quem municia toda essa gama de informações que ele utiliza para te responder as coisas? Quem municia, o que significa isso? Não sei. A Quem base dá, de quem, dados que ele vai quem consultar para oferece poder. a Ah, ele? a base de dados ele pega. Então, essa é a parte, vamos dizer assim, polêmica. Porque cada uma dessas empresas pega vamos dizer assim, esses dados todos na mão grande, né? O que está disponível na internet, público, eles pegam. Mesmo que seja um conteúdo, vamos dizer assim, comercial. Uhum. Se está público, ele pega. E aí e isso é uma grande fonte de Mesmo, crítica, com razão, que você está usando, vamos dizer assim, conteúdo gerado com base comercial para gerar lucro. mas mesmo que Isso, não seja uma coisa isso, consolidada, que não seja uma verdade, ele pode utilizar esse tipo de coisa também? Como é que ele filtra isso? Como filtro o quê? Ele pode, você está dizendo que ele pode pegar aleatoriamente, Aham, perfeito? sim. Então, aí a pergunta é o seguinte: se for uma coisa completamente em verdade, Ah, ou sim, qualquer não, coisa mas desse tipo, como é que e- ele filtra isso? existe uma curadoria, não é puramente automático. Existe uma curadoria humana. Existe muita gente trabalhando na seleção desses textos, não só na seleção, como também no tratamento, do tipo, uma vez que treinou o algoritmo, vai ter uma etapa que vai ter muita gente, é, é, funcionários lá das empresas, perguntando coisas, pegando as respostas, avaliando as respostas, submetendo ajustes e por aí vai. Existe uma fase de sintonia fina, ô, entendeu? Felipe, Tanto antes quanto depois. Fale. Felipe, os meios de notícia, por exemplo, o Globo, os jornais todos, inclusive americanos também, estão questionando porque eles utilizam isso na mão grande, né? Eles Sim, não pagam nada por isso. E eles estão reivindicando que os ChatGPT e outros paguem pelas informações que eles tiram desses meios de comunicação. O que você sabe a respeito disso? Tá indo adiante? Porque tem certos países, por exemplo, a Inglaterra e a França, já estão, inclusive, e a Alemanha também, já estão punindo os meios
desses de inteligência artificial que estão roubando as informações dos meios de notícia. Você sabe alguma coisa a respeito disso? De como está evoluindo isso, eu não sei. Isso é uma coisa muito polêmica, como eu falei, né? E, assim, existem interpretações de um lado ou de outro. Não tem como dizer que isso não pode ser feito ou isso pode ser feito. É, o que existe, sim, foi usado conteúdo gerado, reservado não, né? Mas apesar de ser público, ele tem, vamos dizer assim, um copyright e, é, vamos dizer assim, é, não sei se seria correto fazer um sistema comercial com base em conteúdo com copyright, com é, direito autoral, né? Felipe, Oi. deixa eu. Meu filho também é Felipe, tá? Uhum, Só que meu filho. E ele é da área de exatamente marcas e patentes, uhum, e advogado em relação a isso. aham. E, por acaso, né, o ano passado ele terminou o doutorado dele, apresentou a tese, e o doutorado dele diz o seguinte: o título, Inteligência Artificial e Patentes, Uhum. Fundamentos, Autoria de Invenções e a Teoria do Empreendedorismo. Está aqui o livrinho dele, tá? Então eu já sei para quem vocês podem perguntar. Porque ele trabalha exatamente quando eu, por exemplo, eu gero algum conteúdo, tá? E esse conteúdo ele vai ser copiado. E se eu usei a IA, o royalty vai ser pago para quem? Para mim? Vou dividir com a IA, com o dono Uhum, da IA. Quer dizer, existe toda uma discussão que ele fez aqui, que é o doutorado dele, uhum, fala exatamente sobre isso, sobre quem é o dono desse conteúdo intelectual, uhum, dessa inteligência intelectual, tá? De quem criou essa inovação. Então é uma coisa muito complicada e ele falou assim, olha, pai, isso aí ainda está sendo muito discutido mundo afora, que foi exatamente o que ele perguntou sobre os textos que são utilizados pela IA, são textos que estão disponíveis, mas que, aspas, se foi um livro, ele teve um dono. Se Dá para for, entender o meu raciocínio, Felipe? se for sim, noticiário, sim. tem um dono também. E os donos dos Exato, jornais estão querendo isso. Estão querendo exato, ser remunerado por essas empresas. É, exatamente. E a briga é essa. E em certos países ele já está conseguindo alguma coisa. Se não me engano, a França e a Inglaterra já estão dando ganho de causa às empresas. Uhum. E nos pra- Estados Unidos é uma briga danada entre o jornal, esse Financial Times e etc. Esses meios de comunicação aí também estão pressionando o governo americano também para as empresas de IA remunerarem o material utilizado. César, existe também uma discussão aí do ponto de vista até político. Existe um grupo que diz que a informação que são favoráveis a essa exposição, porque que a informação deve ser democratizada, entendeu? Então, tem que haver acesso à informação. E o outro lado, ainda mais sendo um país capitalista como aqui os Estados Unidos, realmente tem que ser remunerado. Se você tem um direito de propriedade, direito autoral, de alguma maneira isso tem que ser cobrado. Mas isso é uma discussão que eu acho que É, não vai ter fim. Vai é, ter muito. Eu acho que o seu filho vai escrever muito livro sobre isso, porque é um assunto altamente, mas muito polêmico mesmo. Isso aqui, eu acho que no momento que a gente está discutindo aqui AI, eu acho que nós, mortais de mais do que baby boomers, o que é antes do baby boomers? Entendeu? Aí tem que ficar fora desse tipo de discussão, que isso não vai afetar a gente. O que a gente quer, isso aqui é minha fala, é uma coisa inteiramente diferente. Entendeu? Não vai, essa coisa a nível maior, muito maior, realmente eu acho que não, a gente está meio fora dessa discussão. Uhum. Felipe,
O Valdebrando queria falar, é mesmo, Fernando quer desculpa aí. fazer uma pergunta. Também vai ficar no quem foi primeiro, o ovo ou a galinha. Eu gostaria de voltar ao Felipe. Então, como é uma base de bilhões de dados, para ele é uma inteligência artificial ou uma ampla análise de dados? Isso é uma pergunta. A outra sugestão minha é que, diante da bela apresentação dele, agora falta um exemplo prático. Talvez aí o Sidney entrasse. Essa é a parte do meu pai. Essa eu vou falar daqui a pouco. A parte, O a minha nosso, o parte nosso é uma coisa teórica bem, e a do bem meu aqui pai é a embaixo. parte Ó. prática. Ele é lá em cima, eu sou aqui embaixo. Ok. Mas essa anterior. Agora vai vir a parte prática. Vai, de repente, até melhor você já começar, senão não vai dar tempo. Ok. Não, pera um Eu instantinho. Pera um queria fazer instantinho. um comentário. Mas tem experiência. Eu sugiro a experiência que já tem o Sérgio Diniz, o Sidney ou o Eugênio, que já tem alguma experiência, para dar um exemplo prático de ser debatido. Eu vou dar. Anterior do Felipe. Anterior é se ele considera realmente uma inteligência artificial ou uma ampla análise de dados, Para Felipe. Ah, entendi a capacidade de pergunta. raciocínio. Então, vamos dizer assim, nessas duas possibilidades, para mim, é uma ampla análise de dados. Ainda não é uma inteligência artificial como, vamos dizer assim, se vê nos filmes, vamos dizer assim. Ainda não é isso. Ok. Essa tecnologia não é essa ainda. Nada se cria, tudo se copia, é isso não? É. Por enquanto, é mais isso aí. Não é que se copia, mas tudo se baseia. Mas até os maiores inventores copiaram alguma coisa anterior de alguém, né? Isso Então aí. não tem como. Inclusive, para Mas, botando mais. então, vamos dizer assim, os maiores inventores, os maiores criadores, eles pegaram conteúdo de outros criadores. Para evoluir, Mas né? eles só ficaram grandes quando eles quebraram paradigmas. A Sim. IA, ela não consegue quebrar paradigma. Se você pede um conteúdo para IA, ela vai ser sempre algo baseado no que já existe. Nunca vai ser uma coisa que te surpreenda do ponto de vista de paradigma. Isso. E para botar mais linha na fogueira na questão da inteligência, né, financeira, de quem produziu a obra, eu acho que o Google saiu digitalizando várias bibliotecas na Europa, até por conta dos diretores deixando, e alguns não deixaram, porque uns deixaram e falaram assim, vai que se perca aí, pega fogo e tal, a gente vai perder isso. E acha que a informação tem que ser ampla mesmo e o mais possível gratuito. E outros falam assim, não, eu tenho obras aqui que só eu tenho, não posso liberar isso. E não deixou digitalizar a obra toda de uma biblioteca enorme, tipo, na Europa, né? Seria consta Alexandria lá. A biblioteca da Alexandria, alguém chegar lá e compilar tudo, né? E daí sair aparecendo aquelas informações todas. Mas é isso aí. Para mim, nada se cria, tudo se copia. Quem é o dono dela, sempre tem alguma coisa que já foi feito ou dito lá atrás, e a partir daí alguém vai, puxa mais um pouquinho, bota a cabeça para funcionar e vai evoluindo. A própria AI é assim, né? Começou com um negocinho, já está aumentando. Daqui a pouco tem estágios mais complicados que até a gente fica difícil de entender. Falou, brigadinho. Obrigada, Falou, Felipe. pessoal. Eu tenho mais uma pergunta para fazer para você. Fala para a gente aqui como é que a AI está na Petrobras. Como é que isso, a empresa, a maior empresa do Brasil, quer dizer, a Petrobras, como é que ela se desenvolveu, em que pé que ela está lá na Petrobras? Em termos de projetos, de tudo. Eu vou falar do que eu vejo, né? O que eu vejo existe uma preocupação de colocar, vamos dizer assim, esse serviço disponível para os funcionários. A gente não pode usar coisas de fora. Quer dizer, uma coisa ou outra pode, mas a gente não pode colocar arquivos
conteúdo, você pode botar texto mesmo. Ah, Existe um chatbot da Petrobras, que só para funcionários, que é interna, que é o Chat Petrobras, que a gente pode usar esse tipo de inteligência para gerar conteúdo, ajudar em processar textos, programação de computadores, fazer documentos. Eu trabalho hoje em dia desenvolvendo sistemas baseados em IA para os mais diversos fins, como é, eu tenho um que eu desenvolvi que ele é capaz de é, é um assistente que você pode fazer perguntas para documentos de projetos e essa base de documentos de projeto tem mais de 6 milhões de páginas que ele pesquisa. Ele é bem rápido em vez de ser que nem um Google, que você digita, ele te dá as referências, ele te dá as referências, mas também elabora a resposta para a sua pergunta. Então, assim, a gente está fazendo várias aplicações, algumas mais complexas, outras mais simples, e a gente está numa questão ainda de criar uma cultura que usa essa tecnologia. Não é todo mundo que está pronto ou usando. Norma, você tem alguma pergunta, Norma? Você estava com a mãozinha levantada? Não, não, era só um comentário a respeito dessa questão autoral em relação às artes plásticas, que agora tudo pode ser gerado pela inteligência artificial, né? É que já existe um grande movimento mundial do handmade, voltando às origens e valorizando ao trabalho do artista plástico de verdade e deixando meio que de lado a parte da inteligência artificial. Mas, por outro lado, a inteligência artificial está vindo para o artista plástico como um avalizador da autenticidade daquela obra como handmade. E quem tem as suas chaves, as chaves geradas pela inteligência artificial, conseguem agregar valor àquilo que estão produzindo. Então, eu acho que são vertentes que algumas falam muito bem da inteligência artificial, outras falam muito mal, mas acho que ela veio para ficar, sem dúvida, e a gente tem mais é que se atualizar dentro disso. É isso Era aí. só isso. Ok, Felipe, muito obrigado. Foi excelente sua apresentação. Espero que todos tenham gostado. Eu não sei se seria ofender os seus princípios de inteligência, não é artificial, é natural, você ficar agora nos acompanhando aqui nessa exposição, que vai ser uma coisa muito pé no chão. Vou Tá ficar por bem, aqui, pode deixar. sabe que eu acho que é como você perguntou no início das pessoas que têm experiência com e usar AI. São muito poucas experiências na nossa turma. Isso é muito natural, não há nenhuma crítica nesse sentido. Entendeu? Tem gente que é mais curiosa, que gosta, e vocês mesmos são. Por que me pediram? Por que tem esse monte de gente aqui para assistir isso? Pela curiosidade, a necessidade de, 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 de entrar nessa área mais nova da nossa evolução, da nossa vida. E, afinal de contas, nós estamos avós, temos netinhos, filhos, etc. E a gente tem que estar na mesma sintonia que eles. Então, Ô, vamos lá. Sidney, só Fala. puxar um pouquinho pelo teu filho aí. E dentro da Petrobras, ele está entrando numa área super especializada de IA ou ele segue o padrão genérico? O quê? Se Dentro da você está numa área Petrobras, especializada de IA, ou você isso está aqui é se um padrão especializando em alguma IA genérico de política específica? da Ou... Petrobras. Ah, não, eu estou fazendo sistemas que tem a IA como um dos seus componentes. Sim.
entendeu? Mas aí especializou, vou fazer sobre aprofundamento do solo, ou então pesquisa de. Não é bem isso. É Não? mais como esse exemplo que eu dei, por exemplo. Vou te dar um outro exemplo. Hum, Tem muito trabalho, por exemplo, que tem, sei lá, dois documentos que você tem que comparar o conteúdo desses documentos. Mudou alguma coisa de uma revisão do documento para o outro. Às vezes não é uma coisa que fica muito clara, às vezes mudam a ordem das partes do texto. Então, eu fiz um sistema tem como componente uma IA que compara dois documentos. Então, é mais um sistema desse. Então, tem vários tipos de sistemas com várias aplicações. sim, no começo, eu acho que você estava criando algo que a própria Petrobras não tinha. Então, no momento, a Petrobras é que indica o seu caminho, é isso? Não é a Petrobras, são os usuários, no caso, é a equipe de projeto. Sim, Então, eu coordeno um grupo que a gente prioriza as necessidades e demandas dessa equipe, da empresa em si, né? não da empresa em si, só da minha Da equipe. equipe. Ah, tá. Porque lá na Petrobras são vários mundos. Sim. Então, a minha equipe, que são umas 400 pessoas, eu vejo a necessidade deles. Fora Ah, isso, é, podem ter usuários de outros lugares, mas é um efeito colateral. entendi. Muito obrigado. Parabéns lá na situação. Valeu. Vamos lá? Ok, Vamos. gente, vamos lá para a parte prática. Primeiro, alguém está falando alguma coisa? Não. O que é o Claude? Claude, tem gente que fala Claude, outros falam Claude. Eu prefiro o Claude. É um assistente de IA, como um colega que leu tudo e está disponível em 24 horas. Pense da seguinte maneira: imagine um colega que leu milhões de livros, artigos, guias de viagem, receitas, artigos médicos e está disponível 24 horas pelo celular. Você escreve em português, ele responde em português, sem julgamento, sem pressa. Legal, né? Só tem um problema nesse processo aqui. É porque esse cara, às vezes, ele bebe. Entendeu? Então, ele faz tudo isso, sabe tudo isso, né, Felipe? Viu? Eu falei a sua analogia. Mas, de vez em quando, ele alucina. Ele está na fase de bebeu muito, tudo mais, e dá uma resposta que não é muito correta. O Claude, ele foi criado pela Anthropic em 2021. Você vê que esse AI é uma coisa muito recente. Então, isso tudo, nós estamos numa fase, nós, na nossa idade, vamos crescer ainda junto com a AI. Então, isso aqui é muito importante. Para que serve, na realidade, a AI? Sabe? Ela é ideal para quê? Tá? Ela é ideal para texto, análise, conversação, criação, pesquisa, escrita de memórias. Olha aí, Valdebrando, isso aqui é fantástico. Escrita de memória, usos médicos, idioma, responde em português. Você nem sempre precisa escrever, você fala. Você fala. Esse vídeo da conversa do professor, historiador, com a IA é a coisa mais fantástica. Eu sugiro, eu vou mandar o link para vocês, para depois vocês verem, que é uma coisa espetacular. Então, sempre, outra coisa, o português vai estar sempre o mais correto possível. Você pode se perguntar uma coisa, não precisa ser correto, porque a AI tem a obrigação de entender. Mesmo que você não tenha acento, que você não faça uma concordância legal, mas a AI tem a obrigação de atender. Você quer ver uma coisa fantástica? Para quem quer aprender idioma, é a coisa mais legal. Você bate um papo com a IA, você sugere um assunto, põe qual é o tipo de língua que você quer conversar. Ele conversa com você, te corrige o tempo inteiro, olha, é melhor você falar isso do que aquilo, etc. Viu? Isso aqui é muito bom. Isso é o negócio pé no chão, o que pode tornar a nossa vida, entendeu? Dos anti-baby boomers mais fáceis. Então,
vamos agora para uma coisa mais prática. Como é que vamos acessar esse cloud? O cloud pode ser, primeiro, tudo que eu estou mostrando aqui é free, é grátis. Nada aqui é pago. Vocês não precisam pagar nada. É totalmente grátis. Tá? Um dia, se vocês gostarem muito, tiverem uma quantidade de dados, entendeu, enorme, eu não sei se as memórias do Valdebrando, isso aqui daria numa versão grátis, mas eu acho que daria sim. Entendeu? Então pode, não precisa pagar, pode acessar o módulo free. Entendeu? Então, como é que se acessa? Tem dois tipos, um mais rápido e o outro um pouquinho mais lento. Vou ligar para te ajudar. O quê? Já desliguei ele, não se preocupe. Você pode entrar no computador, digitar cloud.ai. Então, você vai abrir diretamente o Cloud. Tá? E isso aqui é a maneira mais fácil de você ter acesso ao Cloud. Tá? E a partir daí a gente vai começar a conversar sobre ele. E no celular? E no celular? No celular também é só você entrar no Apple Store ou no Google Play. Aí você vai pesquisa Claude AI, instale o app gratuito. Instala sempre o gratuito. Tá? Toque em sign up, quer dizer, você vai se inscrever. Tá? Use o mesmo e-mail e senha. Toque em New Chat e pronto, está aí. Já vamos poder trabalhar com ela. Outra coisa, essa nossa conversa aqui pode interromper o tempo inteiro, não precisa eu acabar de falar, não. Tem dúvida, para e a gente conversa. Vamos lá. Então, esse aqui é como quando você, se alguém teve oportunidade de acessar, quer ver como é que funciona aí, seria até interessante. Quem puder, já entra para poder ver essa tela que vocês estão vendo agora. Vocês vão ver essa tela aí. E você já comparou o Claude e o ChatGPT, por exemplo? Eu tenho a comparação aqui para mostrar para você. Ok. Então, esse aqui é a página inicial do Claude, que é igual a do ChatGPT. Não tem diferença, não. Então, você tem o que aqui? Você tem aqui um local, que é o início da conversa, entendeu? Nesse início da conversa, é o que eles chamam de chatbot. É onde você põe o prompt. Tá? O prompt é a pergunta que você faz. Não precisa ser pergunta, não. Pode ser um comentário. Poxa, eu estou assim. Faz um comentário que ele responde. Ele interage com você e responde ao comentário. Então, aqui no número 2, você tem os modelos. Esses modelos, eu vou até passar outra coisa. Você tem esses modelos, que é Claude, Tonnet, Claude Opus, Claude Haiku. Você vai ver esse modelo lá, mas não interessa a vocês isso. Tá? Isso aqui não é importante. O importante, você usa o Claude Sonnet, que é rápido e equilibrado. É um modelo que você pode confiar. Tá? O outro, Haiku, um nome não é muito bom, mas é um modelo mais leve, muito rápido e não é muito confiável. E o Claude Opus é um modelo mais complexo para você realizar uma tarefa bem complexa, mas ele consome tokens. O que significa isso? No modelo free, ele é free até um número X de tokens, aqueles pedacinhos de palavras que o Felipe mostrou. Então, ele é free até um determinado número. Se você tem um número assim, inimaginável de tokens, ele para e espera que você atualize isso para o dia seguinte. Aí, no dia seguinte, já vai poder fazer, mas não naquele momento. Fala, Marilene. Não, é Valdebrando que está perguntando. Primeiro citado. O recomendado é o primeiro. O quê? Claude. O Valdebrando que ficou em dúvida aqui qual o recomendado, eu mostrei para ele, que é o Claude Sonnet.
Ah, é Ótimo. o Sonnet, tá? Outra coisa, quando você entrar também, tem essas preferências. Eu vou voltar para o slide anterior. A preferência fica do lado esquerdo e você vê aqui as preferências. Nessas preferências você tem tem os modelos, tá? Como você tem também a linguagem, você tem a linguagem, vocês colocam em português do Brasil, você tem o tom também que você quer que eles respondam. Entendeu? Você quer um tom informal, formal, um técnico, profissional. Isso tudo você vai nas configurações. Que aí você não precisa, toda vez que você entrar, falar assim, olha, eu quero que você me responda em português, num tom assim, bem brincalhão, ou tom formal. Isso não precisa. Outra coisa, quando você perguntar alguma coisa, você coloca que tipo de resposta você quer. Uma coisa detalhada, enorme, uma coisa direta ou uma coisa curta, tá? E o formato que você quer. Você, por exemplo, você quer ver a sua parte financeira, você faz, no futuro você pode fazer isso. Futuro que eu digo depois do segundo modo. Você pega todas as suas finanças que você tem num determinado banco, você pega aqueles valores, isso aqui de transações que você fez, e você coloca isso no Claude, ele te dá um, uma tabela com tudo isso explicadinho, etc. Diz onde é que você está gastando mais, você está gastando menos. Tudo isso você vê no formato, você pede se é texto, se é lista, se é tabela. Ou seja, você falou que pode interromper, então eu vou interromper. Se eu baixei o Claude em português e eu quero treinar uma outra língua, eu posso pedir em português? Não, ou entrar na própria língua e falar, eu quero treinar, que eu queria conversar um pouco sobre esse assunto em francês. Conversa em francês. Você pode, Sim. você pede o que você fala para ele. Você vai chegar. Escuta, independente de você ter colocado em português, você fala, eu quero agora fazer um treinamento em francês. Então eu vou, aí você passa a conversar com ele em francês. Independente de você botar português. Se Tá, você escrever em inglês, ele vai te responder em inglês. Se inglês. você escrever em francês, ele vai te responder em francês. Tá, obrigada. Entendeu? Posso dar uma ideia? Isso funciona em alguns, não em todos. Mas, por exemplo, eu fui para a França agora em 2024. Eu estudei francês há muito tempo, mas eu não lembrava direito. Então, eu fiz uma conversa no ChatGPT, que ele é muito bom para conversar com voz, e falando assim: você é um garçom no restaurante e eu quero poder pedir comida para você para eu treinar o meu francês. E aí ele começou todo como fosse uma cena em que eu pedia comida e tudo mais. Aí às vezes eu não lembrava alguma coisa. Aí eu falava assim: sempre que eu te interromper em português para pedir alguma explicação, você tem que me responder em português no meio do francês. Ah, Então, e isso era automático. Então, começava a conversa, tanana, tanana, tanana. Mas como é que fala tal coisa? Aí, é assim, assim, assado. Então tá bom. Aí continuava, em francês, 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 entendeu? mas Ficou muito bom. se eu começar a conversar na língua, por exemplo, em francês, ele continua em francês. O chat GPT, sim. Tá. O Claude também. O Claude, Claude, se eu não me engano, o Claude você tem que configurar antes. Não, ah, ele já está. Você viu que Já- quando melhorou isso? isso. Então tá ah, bom. Mas então, então você pode escrever ou pode falar. Para falar, eu vou voltar aqui a um slide. Esse slide aqui é o 8. Vou voltar aqui no 6. Para falar, você vai ver aí depois que vocês abrirem o Claude, você vai ver aqui junto aqui, digite aqui, você vai ter aqui duas figuras de tipo um microfonezinho. Então você clica no primeiro, o primeiro significa você fala e ele põe lá, escreve. Então é só falar e escrever. Mas no segundo
você fala o tempo inteiro. Você fala, continua escrevendo e ele responde sem parar. É uma conversa que você vai ter com o chat GPT, tá? Isso aqui nós vamos treinar isso ao vivo e a cores. Voltando para onde nós estávamos, então, o modo de voz, formato de respostas. Bom, do modo de voz, você toca no microfone, na caixa de texto, e fala a sua mensagem em português. Claude transcreve e responde em texto. Toque novamente para parar. É assim que funciona. Ideal para quem tem preguiça de digitar. Para mim é mais difícil, eu prefiro digitar, porque como eu faço tudo em inglês, o inglês às vezes é muito duro em termos de colocações, de entendimento, então eu tenho que digitar. Mas o Felipe está me convencendo a falar também em inglês. Aí você tem o formato que preferir. Texto corrido, me explica um texto simples. Lista de pontos, me dê um formato de lista. Tabela, tudo isso, o Claude pode... Qualquer IA faz isso. Apresente-se ao Claude antes de pedir. Isso foi que acho que o Álvaro, não sei se foi o Álvaro que falou isso. Quanto mais ele sabe sobre você, melhor e mais personalizado a resposta. O Cláudio não lembra de você entre as conversas diferentes. Ele lembra de você na mesma conversa. Tá? Conversas diferentes, ele não vai lembrar de você. Então, o Cláudio não lembra de você em coisas diferentes, mas dentro de uma mesma conversa, quanto mais você se apresenta no início, mais precisas, personalizadas ficam as respostas seguintes. Um exemplo, quer dizer, quem sou? Olá, sou médico cirurgião, o que quero? Tenho 75 anos, resido nos Estados Unidos, gosto de viajar, ler literatura brasileira e me manter atualizado em medicina. Me ajude a planejar uma viagem de 10 dias em Portugal com minha esposa, focando em gastronomia e história. Eu queria que você entendesse, Claude, que eu tenho um probleminha de joelho, eu não posso me deslocar muito, entendeu? Então, eu não quero também gastar muito em restaurantes e hotéis. O que você tem a me dizer? É assim que tem que fazer, entendeu? Quanto mais você colocar de informação, de acordo com as tuas necessidades, melhor é. Fala, Valdebrando. Não, só salientei que está bem prático, está ótimo, está detalhando. O que é o prompt? Então, o prompt é esse tal da pergunta que você faz. E como o Claude te ajuda? Uma coisa importante que eu já errei muito isso, é questão de hábito. Quando você escreve um prompt, a gente, ou escreve qualquer coisa, a gente tem mania para pular de linha, o que a gente faz? A gente coloca um enter, né? Mas se você colocar o enter, ele vai direto para esperar a resposta do chat GPT. Então você nunca coloca o enter. Você coloca um shift e um enter, que aí ele pula para a linha seguinte. Isso é só um detalhe, mas é um detalhe muito importante para você saber isso. Outra coisa que eu acho muito legal no Claude, que o chat GPT não faz isso, quando o pedido não está claro, o Claude faz perguntas que ajudam você a organizar e clarear suas próprias ideias, como um bom interlocutor. Ele fala assim, antes de responder, me diga mais sobre tal, tal. Então, ele faz umas 3 ou 4 ou 5 perguntas para esclarecer exatamente o que você quer. Isso é muito bom no Claude. Pode falar, Verinha. Eu queria saber se você está gravando essa aula, porque a metade do que você falou eu já esqueci. Eu quero usar, mas eu sou meio ruim. É por isso que serve o AI, Porque para a você minha lembrar as experiência, coisas. Entendeu? a Mas eu minha estou gravando experiência sim. com isso, Estou gravando meu sim. filho, a primeira vez que eu ouvi falar em ar, meu filho chegou para mim com uma lâmina e mostrou, mãe, isso aí é um adenocarcinoma de endométrio? Aí eu respondi para ele, pode ser, Eduardo, parece. Ele falou, ah, tá, porque eu peguei uma lâmina que você fotografou, mandei para o IA, ela respondeu, deve ser um adenocarcinoma de endométrio? Pode ser. Ou seja, mãe, já posso se demitir, entendeu? Porque ela Mas é isso vai aí. responder todas as lâminas, né?
É isso aí. É isso Outro mesmo. detalhe, quando E manda você uma escreveu foto para pronto. ele. Um outro detalhe, quando você escreveu, pronto, não se preocupe com a gramática, não se preocupe com concordâncias, etc. Porque o Claude foi treinado para entender a profundidade de sua pergunta, não a perfeição do português, tá? Escreva como falar. A resposta sempre virá em português mais correto possível. Isso vem corretinho a resposta em português. Então, prompt é qualquer mensagem que você escreve para o Claude, no caso, em português, como escreveria para um colega inteligente. Não precisa de linguagem técnica, comandos especiais ou gramática perfeita, viu, Zé Verinha? Não depende de tecnologia, não depende de nada. Depende só de você ter vontade de fazer. Como perguntar melhor? Isso é uma outra coisa importante. Você tem que evitar perguntas vagas demais. Por exemplo, me recomende um livro. Isso não vai perguntar. Tá? Você vai perguntar o quê? Sou um médico aposentado, 75 anos. Eu tenho que atualizar os 75 anos daqui a pouco. Sou um médico aposentado, 75 anos. Gosto de não ficção histórica brasileira. Me recomende 2 livros lançados nos últimos 3 anos que ainda não sejam conhecidos. Viu que legal? Isso ele te dá o que você quer. Outro, quero viajar. Isso não chega. Você fala, minha esposa e eu queremos 7 dias em Portugal em setembro, evitar multidões, foco em gastronomia e história, hotéis confortáveis sem muito caminho a pé. Isso é outra maneira. Com contexto, vago demais. Me fala de Beethoven. Explica a importância de Beethoven em linguagem simples. Quais as 3 obras que devo conhecer primeiro e por quê? Sou médico com interesse em cultura. É assim que funciona as coisas que você pede, as coisas mais simples que você pede no prompt. E aí, vamos fazer junto agora? Alguém quer se habilita? Ninguém se habilita? Eu estou muito basal para fazer qualquer coisa agora. Eu tenho que estudar isso tudo de novo para estar pronta para fazer junto Olha qualquer aqui, coisa. vamos aqui fazer um aqui junto aqui. Deixa eu botar Olha, isso. Sidney e Deixa eu botar. Eugênio. Hã? Sidney e Eugênio, os dois são mais Deixa eu botar uma aqui qualificados. Deixa eu para botar. vocês vão falar aqui. Vão aqui. Olha, Amsterdã. vocês estão vendo aqui? Estão, né? Sim. Então eu vou abrir aqui um entendendo o Cláudio. Abre um. Veja bem o que eu falei. Você tem aqui a caixa de texto. Aqui está o. Viu, Valdebrando? Aqui está o sonê que eu recomendei para botar o sonê aqui. Aqui você tem o microfone, aquele que você fala e escreve. E esse aqui é o outro que você só fala, só fala. Fala para um lado e responde do outro, falando também. Tá? E aí vamos botar aqui uma pergunta aqui. Vamos imaginar uma pergunta. Quem fala uma pergunta aí? Vamos lá. Fala, gente. Sou médico aposentado e gosto de, às vezes, de cozinhar. Ui, Queria uma dica de ter uma comida saudável com o que tenho na geladeira. pare. Na geladeira. Bacalhau, bacalhau. Hoje eu tenho. Deixa as minhas horas. O que você tem na geladeira? Você tem batata. Bacalhau, bacalhau, Batata. pô. Bacalhau aí é sofisticado demais. Bacalhau, Sofisticado. bacalhau e que mais?
Bota eu, que estou em Guarapari, não tem quase Arroz, nada de geladeira. arroz É muita e coisa. alface. Vamos ver o que ele vai sair daqui. Ô, Sidney, ou batata ou arroz, pô. Põe os dois. Olha lá, que ótimo, Sidney. Com bacalhau, batata, arroz e alface, você tem os ingredientes clássicos de um prato português por excelência. Aqui está a minha sugestão. Aí agora ele vai. Tá vendo que ele fica todo o tempo escrevendo ali, ó. Vamos ver a sugestão dele. Está demorando muito. Olha lá. Bacalhau alagareiro, com Aí tá arroz muito... branco e salada de alface. Aí isso está muito fácil. Os muito... ovos. Aí Esqueceram depois. dos ovos. Olha Hã? eles lá. Os ovos estão ali. Esqueceram de falar na receita Tem, da geladeira. Tem Aqui, ovos. ó, 2 porções de bacalhau desgraçado, 2 batatas, etc, etc. Maravilha. Tá vendo? Aí você tem tudo aqui. Preparar, ó, desgraçar o bacalhau, pré-aquecer o forno, preparar a assadeira, entendeu? Outra pergunta, vamos lá, vamos passar para outra Eu pergunta. quero que faça com o que eu tenho na geladeira, que é quase nada. Eu estou em Guarapari, não estou comendo nem em casa, mas tem algumas coisas. Bota meus ingredientes aí. Para ver o que vai sair. E se eu tiver apenas o quê, Marilene? Ovos, Hã? ovos, Ovos, 3 tipos de queijo, queijos, que batata? Não vou cozinhando em o que casa, não. mais? Frutas, banana, Banana, puxa vida. maçã, Banana e o quê? maçã, pera, Maçã, pão. pera. Chega? Ou mais? Que nada, não tem não. Eu acho que meu amigo está passando fome nessa casa. Não, nós estamos Mas comendo se eu Ovo, tiver banana. apenas ovos, Nós queijo, estamos- banana, maçã e pera, nós- você quer preparar um prato com isso? Eu quero. E quer sobremesa. Nós estamos comendo Sofisticado. fora. Aí eu tenho aveia. Olha só, faz E um aveia? Vamos omelete. botar aqui. ô, É aveia. Tem que ter Vamos ver. leite, Marilene, tem que aveia. ter Não, leite. tem tapioca, não tem aveia, não. Tem tapioca. E leite, Tapioca. tem leite, Marilene? Tem Leite, leite? leite molido. É tapioca. Tapioca. Aí vamos parar por aqui. Nós estamos comendo fora. Eu não quis fazer Vamos comida ver. para café da manhã. Ele vai achar graça, mas tudo bem. Quero ver se o bicho Vai é bom. mandar ir no Tá vendo? mercado. Ele fica pensando ali, coisa e tal. Sidney, você esqueceu de botar o leite. O leite é importante Ela não aí. falou nada, eu só põe o que Chama não o. quer. Chama. Vai fazer um omelete, rapaz. Vai fazer um omelete com tapioca. Mingau de Tapioca, tapioca. Você tem mingau de não. tapioca, Tapioca Marilene. recheada com ovos Crepioca. mexidos com queijo. Crepioca. Ih, Tapioca. crepioca. Tapioca. Fez uma tapioca de frutas. Oxe. Tapioca recheada aqui, ó. Olha lá. Ovos mexidos e Com queijo. queijo, banana. Ficou bom, tá vendo? Cadê? Ainda deu receita ali, ó. Cadê meu prato? Cadê meu prato? Ele Ok. botou receita. Continuando. O Cláudio no seu cotidiano. Então, isso aqui é que eu digo, entendeu? Isso aqui a gente tem que tornar a nossa vida mais fácil de alguma maneira, sair da rotina, entendeu? Se animar com alguma coisa, se motivar com alguma coisa. Já vou me arrumar para sair. Receita da geladeira. Aí já conversamos sobre isso. Roteiro de viagem. Descobrir livros. Entender notícias. Às vezes você vê umas notícias que você não entende muito bem. Pode ser da parte de ações financeiras. Você fala, me explica a reforma tributária no Brasil e de forma simples e imparcial. É difícil, mas de repente explica. Escrever uma carta. Você quer escrever uma carta para o seu neto de aniversário ou de alguma coisa qualquer, aquela carta tipo do La Greca, entendeu? Você diz mais ou menos o que você quer. E será que a Greca está usando IA, hein? Será que a Greca está usando IA? Você tem os sonhos aí, gente. Eu acho que o Eduardo deve estar, que ele mandou uma que ele deve estar.
Ah, você implica com o Dudu, hein, Sidney? Nada, eu mandei um maior beijo para ele aí de aniversário. Entendeu? Então, eu escrevi uma carta para o Neto, isso aqui é legal. Dúvida médica em geral. Isso aqui, apesar de sermos médicos, isso aqui é muito legal. Escrevi uma coisa muito legal que eu já fiz, para quem quer ter um pouquinho, não é trabalho. Você monta uma revistinha de história para o seu neto, entendeu? Ou para os Com pacientes poucas palavras. Ele da gosta pediatria. muito de cores e dos animais, tal, 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 tal. Então, ele vai montar um livrinho de história para você poder mostrar para o seu neto. Ah, que Entendeu? bonitinho. Isso aqui é Ou uma coisa interessante que pode consultório, né, fazer. Adeia? Hã? No Consultório de consultório, pediatria. deixar no consultório, na mesinha para os menininhos Paciente. lerem. Isso. Ó, Hum. tá? Quando você quer ir mais fundo, o que se pode fazer mais sofisticado? Essa reunião de hoje é uma coisa bem básica. Se vocês quiserem a segunda, que vai ter a segunda, se quiserem a terceira, mais Teremos. ainda. Mas a segunda, a gente vai. Espero que todo mundo já tenha já o seu AI no seu computador ou alguma coisa. A gente treina coisas práticas e mais interessantes, entendeu? Boa. Aqui, ó, analisar artigo médico, comparar e decidir, é muito legal. Pô, eu preciso comprar uma geladeira, entendeu? Eu tenho espaço tal, qual é o tamanho da geladeira e qual que é mais adequada em termos que economiza energia, tudo mais. Isso tudo pode ser colocado. Você pode escrever memórias. Aí, eu estava conversando com o Paulo tem um monte de material. Mas ela já Ele tem 51, né, ele meu tem filho? uma memória Matos, fantástica, mas daqui a Matos, é? pouquinho a memória começa a Eu falhar. com Então, ele 30. pode escrever Você suas começou com memórias, por que não? 48? Ele ajuda, Ah, alguém está falando ao mesmo tempo, ele ajuda, ele te dá alguns tópicos para você pensar, te ajuda a lembrar e vai montando junto, entendeu? A sua memória. Entendeu? Isso aqui é uma coisa legal, pô. É, Ou seja, eu estou impressionado é que você emagreceu. Quantos quilos você perdeu? 54. Você está de sacanagem, 54? 54 pounds. Sidney, pounds. eu estava achando realmente que ele tinha emagrecido, mas ao mesmo tempo eu falei, será que é só a imagem? Ou ele Não, emagreceu de emagreceu. verdade? Eu Parabéns, acho hein? o César foi um dos maiores incentivadores desse meu emagrecimento atual. Que legal, parabéns, César. Sidney, Parabéns. Sidney, 25 quilos você perdeu quase. É, Que bom, perdi bastante. que bom, que Estou com bom. dois tamanhos, como é que chama isso? Abaixo. Duas Que bom. medidas Você é abaixo. grandão, né, Sidney? Então, agora você pode botar também uns prompts mais sofisticados, com mais poder. Então, isso aqui são técnicas que dobram a qualidade das respostas. Por exemplo, atribua um papel ao Cláudio. Isso aqui, o Felipe até comentou sobre isso. Você é um professor de curso primário, tá? E eu sou um aluno da segunda série. Eu quero que você explique IA para mim com todos os detalhes. Isso é uma maneira. Ou então você é nutricionista com 30 anos de experiência, explique dieta mediterrânea para médico de 75 anos com colesterol alto, com recomendações práticas para o Brasil. É bom. Defina o formato da resposta. Isso também é outra coisa legal. Em vez de você falar simplesmente me fala sobre Machu Picchu, você coloca guia de Machu Picchu, explicando o que ele é, né? Melhor época, como chegar, dicas de altitude, o que não perder, orçamento para 5 dias. Ops. Qual que é esse? Abrir novo chat toda vez que quer ajustar. Quando você quiser ajustar, você procura abrir um novo chat quando o assunto é um outro. Tá? E, senão, você fica no mesmo, porque você economiza português.
O que compartilhar? Isso é muito importante. O que compartilhar e o que não compartilhar. Você pode falar de seus gostos e preferências, destinos de viagem e planos, livros, filmes, músicas, histórias da sua vida e memórias, dúvidas gerais sobre saúde, textos para revisar ou melhorar. Agora, nunca compartilhe senha do banco ou e-mail, CPF ou número do cartão, dados de paciente, sigilo médico, informações financeiras confidenciais, senhas de qualquer tipo, dados de terceiros sem consentimento. Certo? Isso aqui são, já indo para o final, 5 prompts. Eu vou mandar, isso aqui está gravado, eu vou mandar essa apresentação para vocês, mas, por favor, vocês treinem. Para poder, para a próxima vez, ser uma coisa mais fácil da gente apresentar. Então, copie, adapte e use. Não há resposta errada. Entendeu? Gente, vocês perguntam da maneira que vocês quiserem. Ou não perguntam, ou fazem um comentário, qualquer coisa. Tá? Aquela da Marilene. Tem um ingrediente, me sugiro uma receita simples e saborosa, X número de pessoas. Quero dias em destino, em qualquer foco, tipo de programa, me façam. Sou médico aposentado, gosto do tipo. Você fala de tipo de que livro? Me recomende 2 livros que valeriam o meu tempo. Quero escrever uma memória sobre um evento, lá do nosso evento, lá do final do ano. Me faça 3 perguntas para lembrar mais detalhes. É assim que funciona. Entendeu? Vocês têm alguma dúvida até aqui? Nenhum. Não, está muito Não, bem. bem claro. Aí Bem ainda tem claro. mais uma coisa que eu tenho que falar para o Valdebrando. Mas espera um pouquinho só. Deixa eu só arrumar isso aqui. Que o IA não arrumou. Depois arrumo. Isso aqui é o que vem por aí. Tá? O módulo 2, que a gente tem que Sidney, marcar para quando. Tá? Então, viagens em profundidades, que é roteiros avançados, comparar destinos. Isso aqui a gente vai providenciar o prompt de cada um. Outra coisa, se vocês tiverem um prompt de uma coisa interessante, traz aqui que a gente melhora esse prompt para vocês conseguirem o que vocês querem. Escrever memórias, capítulo a capítulo, com Claude como coautor. Clube da leitura. Isso é uma coisa que eu estou pensando no futuro fazer com um grupo aqui. Nós criarmos um clube da leitura, que a gente fazer uma reunião como essa para poder ler algum livro, para discutir algum livro, para tornar a nossa vida. Minha filha e eu participamos de muitos grupos de leitura, muito legal É, mesmo. Sidney, sobre Excel uma e pergunta. PowerPoint, você criar PowerPoint e Excel. Você pode também resumir página e verificar fake news. Ele verifica se aquela notícia é fake news ou não. Tá? Medicina avançada, artigos, briefing, documentação. Fala, alguém ia perguntar alguma coisa. Eu, Amaury, como completo idiota nesse assunto, você falou de cloud e não falou de chat GPT, por quê? É uma opção sua, o cloud? É essa a resposta que eu estou devendo para o Valdebrando, que eu vou mostrar já. Tá, tá. Eu não sei se eu botei isso no outro. Espera aí. Bom, então vamos fazer o seguinte. Tem o seguinte aí, né? Vamos fazer o seguinte. Quais as diferenças entre ChatGPT e Claude? Cloud.
interroga. Não precisa, né? Parece que ele já sabe, mesmo que não tenha. Porque, Coloca o Gemini também para porque ele comparar os três. usar Preparado. Claude. Ótima pergunta, Silvia. Vou tentar longe também. 4:43. Então, vamos começar aqui já falando. Em termos de janela de contexto, então você tem mais tokens disponíveis para o modo free no Claude do que no ChatGPT. Segurança. O ChatGPT é bom, mas o Claude é uma referência em segurança. E é verdade mesmo. A qualidade do texto longo. GPT é bom, mas o Claude é excelente. Hoje em dia, o Claude é o AI de escolha para todo mundo. Ele pesquisa melhor, ele entrega o trabalho concluído. Por exemplo, quando você faz como eu preciso, de fazer alguma apresentação no trabalho, eu apresento a coisa e preciso da apresentação. O ChatGPT não faz. O Claude faz. Ele entrega o trabalho pronto, final. Que mais? E você usa o gratuito? Hã? E você usa o gratuito? Sabe o que acontece? Eu não uso o gratuito porque eu faço muito. Você não imagina a quantidade de coisa que eu faço. Aí já tem Eu coisa terminei de demais. fazer um livro agora dos 15 anos de excelência de cirurgia na UCI. Então, eu uso demais. São 15 anos, etc. Tem muito dado. Então, por isso é que eu não uso o gratuito. Mas você pode usar o gratuito, não precisa comprar. Use o gratuito. Quando você sentir que, por acaso, você tem muita coisa para fazer, aí tudo bem. Outra coisa, aqui ele tem plugins, por exemplo, isso aqui na próxima vez, ele interage com o seu Gmail. Então, você autorizando, lógico. Então, ele vai te dar informações do seu Gmail. Ele interage com o seu Chrome, que é o Chrome que você usa. Então, ele dá informações do Chrome. Se você tem uma planilha de Excel, por exemplo, você diz o que você quer, ele te dá toda a informação numa apresentação na planilha de Excel. Ele interage com o Zoom. Entendeu? Tem um monte de coisa que o chat GPT faz. Vamos ver o resumo disso aqui. Ó. A diferença mais relevante não está em qual modelo é mais inteligente. Tanto o chat GPT quanto o Claude são competitivos em raciocínio. A diferença real está na arquitetura do trabalho. O chat GPT é excelente para consultas rápidas, gerações de imagem com DALL-E e tem uma rede de plugins maior. Mas o modelo de sessão é mais efêmero. Cada conversa tende a começar do zero. O Claude foi construído para trabalho profundo e contínuo, que se encaixa perfeitamente no que você, aí no meu caso, no que você faz. O sistema de projetos guarda o seu contexto metodológico permanentemente. A janela de 200K toca e permite que você carregue datasets completos. Memória entre as sessões significa que o Cláudio já sabe o que é você e o que eu faço. Isso tudo é interessante. Pô. Para a MC, o chat GPT também funciona bem, mas o fato de você ter construído os 10 arquivos em Claude com Brand Consistent e sequência pedagógica estruturada mostra exatamente esses pontos. Claude sustenta projetos complexos de ponta a ponta. Isso é realmente muito, muito interessante. Seria uma questão de escolha, né? Eu recomendo o Claude. Mas
pode usar o chat GPT também. Pode falar. Pois é, o que eu estava dizendo, Marco Obrigado. Aurélio. Eu acho que é uma questão de escolha. A sua preferência é o Claude, para nós provavelmente também será melhor. E a opção é como você disse, você vai optar por onde você quer. Agora, muito interessante a sua exposição, Sidney. Parabéns. Excelente bate-papo, Sidney Muito e legal. Felipe. Esse Muito bom. esse é um bate-papo. Obrigado aí O pela. problema de usar, ainda estou dizendo, ele te dá o trabalho hand-in-hand, quer dizer, dá até o final. Ele te entrega o contexto do que você pergunta e te dá uma apresentação, te dá uma planilha. Você quer fazer uma viagem, uma comparação, um roteiro, isso te dá. Antigamente você dizia que para Isso é super interessante. imagem você usa o Gemini, porque o Gemini tem o Nano Banana, que é um negócio de imagem muito boa. Mas hoje o Chat GPT tem. Em resumo da obra, o que eu tenho? Eu tenho o Claude, que eu uso no meu dia a dia, e tenho o Chat GPT, para alguma coisa mais corriqueira. Beleza. Eu acho que isso para a gente, que é mais velho, eu tenho maior dificuldade, porque eu tenho muitas secretárias no laboratório, estou muito mal acostumada, não faço nada sozinho. Falo, fulano, faz isso, fulano, faz aquilo. Mas o meu filho usa direto isso, como você falou. A minha geladeira está. Ele entra nesse negócio, onde comprar tal peça, onde fazer isso, ele usa demais. Eu acho que a gente tem que aprender a fazer isso, né? Senão a gente vai ficar para trás. Eu acho que tem. Eu acho que é muito interessante. Mas eu quero a tua aula. Eu quero o filme dessa aula para eu olhar 10 vezes e aprender. Tá bom. Mas, Verinha, Todas as aulas. mais do que isso, eu acho que é importante, viu, Heloísa? Você tem que praticar, querer, porque você vai receber. A Heloísa me perguntou hoje, você vai gravar? Eu falei, vou gravar. Porque, tudo bem, tá a gravação, mas o legal é que vocês possam Executar. ter alguma coisa a fazer e entender o contexto qual é a real potencialidade de um negócio como esse. Não é para discutir política, entendeu? Lá na frente, ou achar que as máquinas vão dominar o mundo. Nada disso. Não é nada o disso. nosso Uso momento, prático. outro. Por isso que eu Viajar, essas perguntei coisas. se você ia gravar, para eu Sim, poder senhora. ver com calma. Sim, senhora. Entendeu? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Foi ótimo, Foi muito bom, muito Cid. Entendeu? bom, Eu muito acho bom. que uma pergunta que eu tenho que fazer, quer dizer, vocês acham que seria quando a próxima? Seria Dá um bom, tempinho para porque estudar um pouquinho, né? Hã? Nós temos um encontro daqui a 2 semanas, né? Quem sabe a 4 possa ser essa aí. A cada 2 semanas, alguma coisa. Uma Sidney, semana o encontro da Ah, turma, tá 2 legal, tá semanas legal, tá depois, legal. duas e duas. Sidney, eu Maravilha. tinha te avisado que eu estou viajando dia 19 e volto 29. Aliás, Então, eu por tenho que dar exemplo, semana... parabéns. Na volta você vai ter que falar, vocês vão ter que falar muito sobre essa viagem. não, é mais Explica o uma que é essa viagem. comemoração dos Explica para o 50 pessoal o que anos. é a viagem. Não, os 50 anos do mestrado do Ronaldo. A gente vai para Manaus e vai ter um seminário lá e a gente vai fazer uma viagem de barco, um barco simples, não é aqueles barcos, é um barco que nós contratamos para a gente, para o grupo do mestrado só. Então, é uma viagem assim de lembranças dos 50 anos deles. E o grupo Legal. foi muito bom. Foi muito bom. O Ronaldo está chegando aqui de volta. Bom. O Sidney É. quer que a gente fale sobre a Então, isso viagem. aí é legal. Então, eu Eu queria acho te que pedir isso. essas coisas a gente tem que aproveitar. Nós temos que praticar. Eu acho que a gente não pode ficar de braço cruzado e deixar as coisas passarem, você tem uma aposentadoria. Isso da aposentadoria que eu falei, eu fiquei impressionado. Eu fiquei impressionado quando a Heloísa me falou daquela menina que ela custou para absorver a aposentadoria dela. Manu. Isso, entendeu? A Marilene também, volta e meia, ela fala sobre isso, ela fala dessa dificuldade que você tem dessa transição. Eu acho que isso aqui é uma oportunidade da gente, de alguma maneira, fazer alguma coisa. A gente aproveitar, isso é um instrumento que vai nos ajudar bastante. A gente aproveitar isso para fazer alguma coisa. Então, essas reuniões que você tem a cada 2 semanas, que foi falado, legal, aí tem o módulo 2,
pode ter o módulo 3 e pode ter alguma coisa que a gente identifique para a gente trabalhar junto. Você vê uma coisa interessante, só um comentáriozinho, eu sei que está tarde já. Esse número de pessoas que tem aqui não é o mesmo quando você faz essa reunião no terceiro do sábado do mês. Por De quê? repente fica uma só. Por Só quê? essa da IA, não é? Por quê? Por que não é a mesma coisa? Porque isso aqui talvez seja um assunto que seja mais relevante, mais interessante. Os aniversários são legais, você poder conversar também é legal, mas na hora H, os assuntos se perdem, entendeu? Você fala alguma coisa específica lá sobre o aniversário, mas não tem uma coisa dessa. Então, se você Tem um associar isso gancho. com uma apresentação, por exemplo, a Norma vai fazer. Eu espero que a Norma faça mesmo, que eu estou doido para ver. Cadê a Norma? Não está mais aí, não? Estou aqui. Ah, tá aí. Aquela apresentação dela, que ela quer lá no Versailles, entendeu? Que deve ter Foi sido uma coisa fantástico, foi maravilhosa. fantástico. Maravilhosa. Falei Fazer até francês. Então, isso aqui em tudo. Vamos botar isso num contexto aqui de uma AI para preparar para você uma apresentação. Eu te ajudo. Legal, legal, legal. Tenho algumas fotos, algumas coisas Então, eu te interessantes. ajudo, você botar algumas coisas. Aí você, inclusive, você tem um negócio chamado Brain, tipo Brain Map, Mind Map, em que você tem as coisas negócio na cabeça dele. Mas aí, que mostram mais ou menos aonde você foi. Eu gosto muito de usar, entendeu? Eu acho que a gente pode, por aí, alguma coisa que vocês têm interesse, a gente trazer aqui para discussão. O Clube do Livro é uma coisa muito legal que a gente pode fazer. Sim, Heloísa quer falar. Muito, muito. Inês, coração. Fala, Eu quero Heloísa. só Cadê lembrar, ela? Está escondida. eu quero lembrar ao Sidney de consertar a data de aniversário da Norma. Não é 22 de junho, 21 de junho. Não é culpa minha. 22. Não, é o Eugênio, não é o Cid. Eugênio. Não Já é culpa minha. atualizou. Cadê o Eugênio? Eu já mandei para o Já Eugênio mandou, e ele já atualizou. consertou, mas você não recebeu, de repente, Não recebi. tabela Eu estou com a atualizada. antiga. Outra coisa, Heloísa. Eu posso publicar de novo porque ali. todo mundo quer essas reuniões. Então, o problema de você ter Copa do Mundo, esse negócio, não é problema meu. Eu só abro aqui a live para o pessoal se reunir. Entendeu? Então, se é para não ter na próxima, por causa da Copa do Mundo, para mim, não tem problema. Depende de vocês. Tem outro horário. À noite. Copa Hã? do Mundo É à é outro noite. horário. É o horário americano. Ou É à seja, noite. Sidney, nas Ouvi. próximas 3 semanas eu estou viajando, mas eu vou sentir muito. Mas se eu puder ligar, pegar essa live lá fora, eu vou pegar, tá? Tá E bom. desculpa eu Mas não vão ter ficar assistido as gravadas. outras. Não, eu Não é? gravei e vou mandar para todo mundo, tá bom? Tá. Vai ficar sempre gravado. Olha, se Aqui, a ninguém tiver próxima mais nada para reunião falar, é eu encerro aqui Eu tenho, não encerra essa não, não reunião. encerra não. Você quer Encerra falar não. alguma coisa, Eugênio? Não. Só queria Não, saber se Norma quer falar. o aniversário da Norma é 21 ou 22? 22. 22. 22. Me manda um Mas eu direto. quero dar um olá aí. Eu, na segunda-feira, vou estar participando no Instagram de uma live do Barros. Espera aí, deixa eu ver aqui o nome dele. Ai, vou estar numa live falando sobre arte, né? Barros. Manda no WhatsApp. Vera Barros Ramos de e Sandra, vocês Monteiro. gostaram? Não, Monteiro de Barros. Amei, Monteiro amei. de Ei, Barros. Vera, você gostou? Eu amei. Tá aberto só. Você tá- Eu amei, tá achei muda. ótimo. Tá Nossa, muda. Tira do estou mudo. animadíssima para começar. Vou pegar esse seu vídeo e vou estudar.
Parabéns, deixa a Sidney, Vera. Não, adorei. Vera. Foi Experimentar. muito bom. Hã? Gostei, vou experimentar. Tá bom. E Vou estar em depois prática. vamos praticar. Ah, E a Verinha. Sandra Zagalha, que está Gostei debaixo da muito. mesa. Também vou fazer. Veio, fala. Sidney. Vou fazer Denise, muitas Denise não coisinhas. falou nada também. Denise, tudo legal? Sidney. Juju do meu Sidney. coração, Alissa foi a única, quando a gente Ó, só discutiu a beijo. aposentadoria, que é a mais bem resolvida aposentada Não da precisa turma. nem segurar, não. Não, eu estou muito feliz com a minha Ô, aposentadoria. Sidney, Fala, Sidney. Brigadeiro. Diga. Fala, Brigadeiro. O Armênio quer falar. Minha visita aqui. Fala. Para mandar o vídeo para mim também, que eu não vou estar cadastrado. Já começou. Mas vai no WhatsApp, não é isso? Não, Mas ele tem que não, mandar não, ele pro falou uma WhatsApp. coisa certa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar pelo YouTube. WhatsApp. YouTube não, pelo... Ô, Eu Sidney, vou mandar o link do YouTube no WhatsApp. ô, Sidney, Tá bom, tá ok. Ótimo. ele não Pronto. pode Beleza. mandar o Da turma vídeo. pode ver. Ótimo. Perfeito. A reunião é dia 20. Aí, enquanto dia 20. Vocês têm algum problema de dia? Não. Porque hoje é dia 6. Mas não é 20 de junho. Seria daqui a 15 dias, não é isso? É dia 20. 14 dias. É, junho. É Dia dia, 20. é dia... Que dia é, 20. Paulo? Dia 20. Dia E a 20. próxima reunião da IA seria dia 4 de julho. Não, a próxima reunião, dia 20 é da IA ou é da turma? Não, da dia 20. Não, porque falou-se o seguinte, fazia a cada 2 ou... 2 A semanas. cada 2 semanas fazer IA e Alternando. alternando. IA, reunião Então, da a turma. próxima da IA seria no dia 20. Dia 4 de dia julho. Dia 4 de julho. Dia 4 de julho. Daqui a 4 semanas. É, então. 4 de julho. 4 de 4 de julho. Dia julho. 4 está ótimo, que eu já voltei para o Rio. Eu também já. Já E dá dia para 20 participar. 4 de julho. Dia 20 é da turma. Isso. E eu já estou aqui de reunião volta para essa fazenda dia gelada. 4 de julho. Verinha, eu quero, Verinha, que você faça tudo, viu, Verinha? Que você entre, mexa com bastante coisa, tá bom? Coitada de mim, não Coitada consigo, de olha, eu não mim. consigo nem receber Ninguém meu se pode. pagamento, que eu não consigo. Olha, não faz dias isso aí, ó, comigo, que a agendar. Vera vai me ligar todos os dias com alguma dúvida. A Não, Vera vai ninguém se fazer uma pode. Consegui receber meu pagamento 2 Poxa, meses. eu fico muito contente de Isso poder é, ajudar Ela com vai ligar aquilo para que você. eu fico muito contente de poder ajudar com aquilo que eu sei, o pouco que eu sei, o IA com vocês, viu? Olha, um A beijo Vera bem vai grande fazer a receita todos, com Juju mel. do meu coração. Agradece seu Obrigada. filho. Abração. Tchau. Parabéns, Sidney. Parabéns, Felipe. Felipe, agradece Obrigado. Felipe. Parabéns. Obrigado. Um abraço do Felipe. Tchau, tchau, tchau. Valeu, pessoal. Abraço. Parabéns, hein? Tchau. Entra, Márcia.